Empresário, não, você não está ficando burro, você não ficou ultrapassado, você não perdeu a capacidade de empreender, você não deixou de entender de negócios. Talvez só esteja tentando jogar um jogo novo com uma cabeça antiga. E essa é uma das conversas mais importantes que eu quero abrir nesta websérie. Porque existe uma geração inteira de empresários que construíram empresas reais nos últimos 10, 20, 30 anos. Empresários que cresceram no relacionamento, na reputação, na presença, na indicação, na força comercial, no ponto físico, no telefone, no olho, na intuição, no controle direto, na coragem de resolver problema todos os dias. Isso tem muito valor. Isso não pode ser desrespeitado. Muita empresa que existe hoje só existe porque alguém sustentou o negócio no braço, na presença e na responsabilidade direta. Então, esta conversa não é para diminuir o empresário que veio do mundo analógico. É exatamente o contrário. É para dizer, eu sei de onde você veio, eu respeito o que você construiu, mas agora nós precisamos falar com honestidade. O jogo mudou. E quando o jogo muda, não basta continuar jogando melhor do mesmo jeito. É preciso entender as novas regras. Eu sou o Léo Davi e esta é a websérie Precisamos Falar do Digital. Uma conversa com empresários que construíram negócios reais, mas que agora precisam entender que o digital não é apenas mais uma ferramenta nova. O digital é uma nova arquitetura de empresa. No primeiro episódio, eu falei sobre a necessidade de tratar o digital com maturidade. Hoje, eu quero falar diretamente com o empresário, olho no olho, que sente, mesmo sem dizer em voz alta, que talvez esteja ficando para trás. Aquele empresário que olha para o mercado e percebe que tudo ficou mais rápido, mais técnico, mais fragmentado, mais cheio de siglas, mais cheio de fornecedores, mais cheio de promessas e cheio de ferramentas. E, de repente, parece que todo mundo sabe alguma coisa, mas que ele ainda não sabe. Meta Ads, Google Ads, CRM, Pipeline, automação, IA, creator, influenciador, marketplace, inbound marketing, outbound marketing, CAC, LTV, ROAS, BI, e-commerce, comunidade, social selling, conteúdo, growth. Cara, uma confusão. E a cabeça do empresário começa a fazer uma pergunta silenciosa. Será que eu fiquei para trás? E eu quero te responder com muito respeito. Talvez você não tenha ficado para trás. Talvez só tenha vencido um jogo que agora mudou de lógica. Durante muito tempo, o empresário vencedor era realmente aquele que ficava perto de tudo. Ele conhecia o cliente, conhecia o fornecedor, conhecia o vendedor, o caixa, o produto, a operação. Ele sabia negociar, sabia perceber o clima do mercado, sabia resolver conflito, tomar decisão no instinto, vender pela confiança, crescer com reputação. E em muitos casos, isso foi suficiente para construir uma empresa relevante. O problema é que a lógica que construiu o passado nem sempre sustenta o futuro. E aqui existe um ponto delicado, porque, para muitos empresários, admitir que precisa mudar parece quase uma ofensa à própria história. Parece que aceitar o novo jogo significa dizer que o passado não teve valor. Mas, cara, não é isso. A sua experiência continua valendo. O seu repertório continua valendo. A sua visão de negócio continua valendo. A sua coragem vale muito. O que precisa mudar não é a sua essência empresarial. O que precisa mudar é a arquitetura mental com qual você interpreta o novo jogo. O erro de muitos empresários é acreditar que a travessia digital significa virar outra pessoa, virar influencer, falar como geração mais nova, dominar todas as ferramentas, saber editar vídeo, entender todos os dashboards, aprender todas as plataformas, acompanhar todos os modismos. Cara, mas não é isso. O empresário de 30, 40, 50 anos não precisa virar influencer. Ele precisa virar arquiteto do próprio negócio. Essa que é a virada. Você não precisa saber apertar todos os botões, mas precisa saber fazer as perguntas certas. Você não precisa operar todas as ferramentas, mas precisa entender o papel de cada canal dentro da estratégia. E você também não precisa virar especialista em tráfego, mas precisa saber se mídia conversa com margem. Você não precisa dominar inteligência artificial, mas precisa entender como a tecnologia serve ao método da empresa. E você não precisa postar todos os dias, mas precisa ter clareza de narrativa, posicionamento e proposta de valor. O problema não é você não dominar tudo. O problema é quando o empresário terceiriza a própria consciência. Quando ele entrega o digital para alguém mais jovem, para uma agência, para um fornecedor, para uma ferramenta e acredita que isso resolve a transformação. Não resolve. Porque o digital não é uma área que alguém cuida para você. O digital muda a forma como a empresa pensa, vende, mede, aprende, opera e cresce. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Imagina um empresário que cresceu muito no relacionamento. Durante anos ele vendeu porque era conhecido, porque tinha nome no mercado, porque o cliente confiava nele, porque o vendedor tinha relacionamento, a indicação funcionava. Só que de repente entra um concorrente mais novo no mercado. E esse concorrente talvez não tenha a mesma história, talvez não tenha a mesma estrutura, talvez nem mesmo a mesma qualidade.
mas ele sabe aparecer, sabe construir narrativa, sabe capturar demanda, sabe usar dados. Ele entende como testar oferta, sabe nutrir relacionamento digital e sabe transformar atenção em oportunidade, sabe medir o que funciona. E aí o empresário tradicional olha aquilo e pensa: como essa empresa cresceu tão rápido? A resposta não é apenas marketing, a resposta é lógica de jogo. A empresa mais nova já nasceu entendendo que presença digital, canal, conteúdo, dados, oferta e velocidade de aprendizado fazem parte da empresa. Não são penduricalhos, não são acessórios, não são coisas que alguém cuida por fora, fazem parte da arquitetura do negócio. Enquanto isso, muitas empresas tradicionais tratam o digital como uma sala separada, como um departamento isolado, como uma tarefa da agência, como o problema do marketing, como algo que o sobrinho, o social media ou o gestor de tráfego vai resolver. Desculpa, não vai resolver. E é aqui que mora a defasagem. Não é falta de inteligência, é defasagem de consciência empresarial. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Você está tentando aprender um novo jogo ou está apenas contratando pessoas para jogar por você? Porque existe uma diferença enorme entre delegar a execução e terceirizar a consciência. Se essa pergunta fez sentido, se inscreve no canal e acompanha esta websérie, porque nós vamos falar do digital sem ilusão, sem promessa fácil e sem desrespeitar a história de quem construiu a empresa de verdade. Então, o que mudou? Mudou a forma como o cliente decide. Antes, o cliente dependia mais da relação direta, da indicação, da presença física, da confiança construída localmente. Hoje, antes de falar com a empresa, ele pesquisa, compara, olha avaliações, consome conteúdo, vê concorrentes, recebe anúncios, pergunta em grupos, segue influenciadores, é impactado por marcas que talvez você nem conheça. O cliente chega mais informado, mais desconfiado, mais impaciente, mais comparativo. E muitas vezes ele decide antes mesmo de falar com o seu vendedor. Mudou também a forma como a empresa aprende. Antes, muita decisão vinha da intuição do dono, da experiência acumulada, da leitura de mercado, do feeling comercial. E isso ainda tem valor, mas hoje a empresa precisa combinar intuição com dados. Precisa saber qual canal gera lead, qual canal gera venda, qual venda gera margem, qual campanha que gera o cliente bom e qual oferta sustenta crescimento, qual produto atrai, mas não dá lucro, qual canal parece bom, mas destrói caixa. A empresa que aprende mais rápido ganha vantagem. Mudou a forma de vender. Antes, muitas empresas dependiam de vendedores fortes, presença comercial e relacionamento. Hoje, a venda começa muito antes da conversa comercial. Começa no posicionamento, na narrativa, no conteúdo, na percepção de autoridade, na clareza da oferta, na jornada digital, no atendimento, no remarketing, na prova social, no processo. O vendedor continua importante, mas ele não pode carregar sozinho uma empresa sem arquitetura de aquisição, relacionamento e conversão. Mudou a forma de liderar. Antes, o dono centralizador conseguia resolver muita coisa na força. Hoje, essa centralização vira gargalo, porque o digital exige velocidade, exige teste, rotina, exige integração, aprendizado, exige time, governança. Se toda decisão passa pelo dono, a empresa fica lenta. Se o dono não entende os indicadores, a empresa fica cega. Se o dono não sabe delegar, a empresa não escala. Se o dono não aceita mudar, a empresa envelhece. Mudou a forma de competir. Você não compete apenas com quem está na rua. Você não compete apenas com quem está na sua cidade. Você compete com marcas nativas digitais, com marketplaces, com creators, com especialistas de nicho, com empresas que sabem usar conteúdo, comunidade, dados e tecnologia para ocupar espaço na mente do cliente. E isso não significa que você perdeu, significa que precisa atualizar o mapa. Eu quero organizar essa reflexão em 5 atualizações que o empresário precisa fazer. A primeira atualização é sair da lógica da presença para a lógica da arquitetura. Presença continua importante, mas presença sozinho não basta. Não adianta estar no Instagram, no Google, no WhatsApp, no e-commerce, no marketplace, no LinkedIn, se tudo isso não conversa com a estratégia da empresa digital. Não é estar em todos os lugares, é saber qual papel cada canal cumpre dentro do crescimento. A segunda atualização é sair da intuição pura para a combinação entre intuição e dados. A intuição do empresário é valiosa e deve ser preservada, mas sozinha ela começa a ficar limitada. Os dados não substituem a experiência. O dado qualifica a experiência. O empresário maduro não abandona o feeling. Ele aprende a controlar o feeling com evidência. A terceira atualização é sair do controle para a governança. Controle é o dono querer estar em tudo.
Governança é a empresa ter rotina, indicador, responsável, critério e cadência de decisão. Controle depende do dono. Governança constrói organização. E o digital não escala no controle, escala com governança. A quarta atualização é sair da venda pelo esforço para a venda pelo sistema. No mundo analógico, muitas empresas vendiam porque o dono empurrava, o vendedor corria, o relacionamento segurava e a indicação vinha. No novo jogo, isso precisa virar sistema. Sistema de aquisição, sistema de relacionamento, de conversão, de retenção, de recompra e de aprendizado. E a quinta atualização é sair da pergunta quem vai cuidar do digital para a pergunta que empresa precisamos construir para o digital. Essa talvez seja a mais importante, porque enquanto o empresário tratar o digital como uma função delegável, ele vai continuar comprando soluções soltas. Mas quando ele entender que o digital mexe com a arquitetura da empresa, a pergunta muda. Não é mais quem vai postar, é qual narrativa sustenta nosso posicionamento. Não é mais quanto vamos colocar em tráfego, é qual canal gera crescimento com margem. Não é mais qual ferramenta vamos usar, é qual processo essa ferramenta precisa sustentar. Não é mais qual agência resolve isso, e sim qual estratégia precisa existir antes da execução. Essa é a mudança de consciência. Bom, eu sei que essa história pode incomodar, porque para quem construiu uma empresa durante décadas, ouvir que precisa atualizar a mentalidade pode soar duro. Mas maturidade empresarial não é negar o que deu certo, é perceber quando aquilo que deu certo começou a ficar insuficiente. O empresário que mais corre risco não é o que não sabe, é o que acha que já sabe o suficiente. Porque quando o jogo muda, a maior ameaça não é a ignorância, é a arrogância da experiência não atualizada. A experiência é uma força, mas também pode virar prisão. Ela ajuda quando vira repertório e ela atrapalha quando vira apego. O empresário maduro não joga fora a experiência antiga. Ele reorganiza essa experiência dentro de uma nova lógica. Essa é a travessia do empresário analógico para o empresário digital. Mas não digital no sentido de virar uma pessoa de internet. Digital no sentido de liderar uma empresa capaz de pensar, medir, aprender e crescer dentro desse novo jogo. Então agora ao final eu quero deixar algumas perguntas para você. A sua empresa ainda depende demais da sua cabeça? Você entende os canais digitais ou apenas recebe relatórios de fornecedores? Você sabe quais números realmente importam ou fica perdida em métricas de vaidade? Você mede faturamento ou mede margem por canal? Você tem estratégia digital ou uma sequência de tentativas? Você delegou a execução ou terceirizou a consciência? Você está disposto a aprender o novo jogo ou está tentando adaptar o jogo antigo a ferramentas novas? E essas perguntas não são para te diminuir, são para te despertar, porque você não está burro, você não está acabado, você não perdeu sua capacidade, mas talvez precise aceitar uma verdade: o jogo mudou, e quem não atualiza a consciência vai começar a chamar de problema aquilo que na verdade é o novo contexto. O empresário que vai vencer o próximo ciclo não é necessariamente o mais jovem, não é necessariamente o mais tecnológico, não é necessariamente o que posta mais, não é necessariamente o que segue todas as tendências. Será o empresário que consegue unir repertório com atualização, experiência com dados, coragem com método, visão com governança, história com nova arquitetura. Esse empresário não precisa negar o passado, mas precisa parar de tentar vencer o futuro apenas com as ferramentas mentais do passado. Você não está burro, o jogo mudou. E agora a pergunta é: você vai continuar tentando jogar o novo jogo com a cabeça antiga ou vai fazer a travessia? Eu sou o Léo Davi e esta é a websérie Precisamos Falar do Digital. Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha com o empresário que precisa ouvir isso e comente digital para acompanhar os próximos episódios, porque nós vamos continuar essa conversa, com respeito pela história, mas com coragem para olhar o futuro. Precisamos falar do digital, mas agora com maturidade.